Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos dar um feedback aqui para vocês com respeito à atividade da frase em Libras, né, que em português está Eu quero aprender Libras na Docton, e aí nós queremos que haja, que a atividade fosse para vocês colocarem em Libras. Eu estou fazendo as correções, né, estamos em andamento, mas eu tenho percebido algumas coisas e eu queria dar esse feedback para vocês. Bem, primeiramente é assim, quando nós falamos em línguas diferentes, especialmente de modalidades diferentes, temos que entender que cada língua tem a sua própria estrutura. Então nós não podemos estruturar uma frase numa outra língua usando lógica e regras da primeira língua. Então, por exemplo, nós estamos usando a língua portuguesa como nossa língua materna e estamos aprendendo língua de sinais, que é a segunda língua. Nós não podemos aplicar a lógica e as regras sintáticas da língua portuguesa na língua de sinais. Então, às vezes isso é um equívoco, alguns têm alguma dificuldade, mas nós vamos querer ajudá-los nesse sentido. Bem, vamos lá. Primeiramente, aqui está a frase, né? Eu quero aprender Libras na Docton. Como é que nós fazemos então? Então vamos ver um ponto. Nós temos ali dois núcleos, nós temos o verbo querer e o verbo aprender. Então primeiramente vamos raciocinar em cima do verbo querer, né? Nós temos aqui o verbo querer, eu quero saber quem é que causa a ação e quem sofre a ação. Em relação a esse verbo, não há nada que cause a ação do querer sobre mim. Então, nesse caso, eu sofro a ação, mas não tem nada. Então, temos ali um X, mostrando que não há nada que cause a ação, mas tem quem sofre a ação, eu. Em relação a tempo, não há na frase nada que indique dia, hora, se é amanhã, se é hoje, se é depois. Então, alguns trabalharam com a lógica da língua portuguesa. Não é o caso. Na língua de sinais, os tempos verbais são utilizados pelas expressões corporais, faciais e pelos advérbios de tempo. Não há nenhum advérbio de tempo ali. Então, nós não temos nenhum tempo. Mas, entretanto, nós temos um local onde esse querer pode ser utilizado. E, nesse caso, nós temos o local Docton. Então, nós temos nenhum tempo na frase, nós não temos nenhuma imagem de tempo, nós temos uma imagem de um local, que é a Docton, e não temos quem causa a ação do querer, mas temos quem sofre a ação do querer, que é eu. Bem, vamos lá para o segundo núcleo, que é o verbo aprender. E nós, mais uma vez, vamos verificar o seguinte. Vamos verificar que nós temos ali quem causa a ação, ou o que causa a ação, que é Libras. Quem sofre a ação, que é eu. Nós vamos ver na frase que não há o tempo, não há um sinal de tempo, não há nada que marque o tempo, nenhum advérbio de tempo. Novamente a gente enfatiza que não é a partir da língua portuguesa que nós vamos trabalhar a estrutura da Libras, mas é a partir da própria Libras. Mas temos um local, uma imagem de um local que é a Docton. Então nós temos aí as informações sobre o núcleo aprender. Bem, se nós formos então juntar esses dois núcleos, nós temos aqui o seguinte, né? Nós temos essa informação. Nós não temos o tempo, mas temos duas vezes Docton. Nós temos ali no primeiro núcleo do querer eu tenho apenas quem sofre a ação. Temos no verbo aprender, no núcleo aprender, eu tenho quem causa e quem sofre a ação. Vocês verificam que há uma repetição, não é? Então, nesse caso, como a língua de sinais é uma língua visual, o que é repetido, ele é retirado. Então, olha só como é que ficaria aqui, né? Eu teria o tempo, o local, né? E teremos ali as informações necessárias. Eu tiro a repetição de Docton, eu tiro a repetição de eu. Então, tempo nós não temos, mas nós temos o local, Docton. Eu tenho depois, em seguida, Libras. Eu tenho em seguida eu tenho em seguida quero aprender. Então, a estrutura em língua brasileira de sinais seria Docton, Libras, eu,
quero aprender. Então, essa é a estrutura. Então, no caso, eu penso em língua de sinais em imagens. Eu não penso a partir da língua portuguesa. Tá certo? Então, fica aí essa dica, esse feedback para vocês. Um grande abraço.